chegou o grande dia, o grande momento, né? Eu vou começar a contar, a partir de agora, sobre a minha viagem ao Brasil. Depois de 15 anos sem ir a terras brasileiras. É a primeira vez que eu vou ao Brasil, né? Então, essa será uma das maiores histórias aqui do canal, maior do que a viagem que eu fiz o ano passado para Paris, Argélia, porque dessa vez eu passei 5 meses fora. Então, eu vou ter que contar por partes, porque aconteceu muita coisa, e alguns detalhes eu acabei até esquecendo, apesar que eu ia anotar, né? Mas já sabe, né? Quando a gente está viajando, a gente esquece de fazer uma certa programação, né? Porque deixar as coisas aí acontecendo, e depois a gente, quando vai contar a história, a gente acaba perdendo um pouco, não? Eu não lembro de todos os detalhes. Mas eu espero poder contar para vocês tudo que aconteceu nessa viagem ao Brasil. Então, eu separei assim pelos meses, que para mim vai ser mais fácil. Só que dentro de certos meses, eu vou contar uma ou duas histórias separadas. Porque também, como disse, aconteceu muita coisa nessa viagem. Bom, se vocês separarem, aqui, não, já estão. Aqui está a Pedrita, Pedrita, né? A Pedrita, a Pedrota, né? E aqui está Pedrito, né? Está também Pedrito. E eu acho que lá no fundo não tem ninguém, né? Porque o Norris não quis me acompanhar e o Nino é isso, o Nino tá por aí, né? O Nino tá aí, mas não quis aparecer. E o Norris eu consegui colocar no carro antes de ir para pegar meu ônibus para a cidade do México. Então eu escolhi essa foto para marcar o início da viagem. Bom, era domingo, não, perdão, era sexta-feira, 27 de dezembro, a véspera do meu aniversário. Chegou o grande momento, né? E, na verdade, eu nem consegui dormir pela pensando como seria a viagem, como que eu ia fazer e tudo isso. Eu acho que daquela expectativa, não? Depois de 15 anos, eu estaria aí no Brasil. Então, o que que eu resolvi fazer? Eu fui fazer minha mala, como eu sempre deixo as coisas para a última hora, eu comecei a fazer minha mala um pouco uns dias antes, mas tudo já mais ou menos organizado. Mas como pensando na viagem, eu acabei, como sempre, não dormindo bem. Eu acordei, eu acho que era como umas 5, que o ônibus ia sair, se eu não estiver me enganado, às 7 da manhã, eu acho, isso, às 7 da manhã. O ônibus ia sair, e eu acordei umas 5 e pouco. Eu acordei umas 5 e pouco e eu comecei a guardar as minhas coisas, né, para ser mais rápido, para poder tomar um café da manhã antes de ir. E eu lembro que eu tinha que trancar a minha mala e eu não encontrava a chave. E eu perdi um tempo procurando a chave que sempre fica na minha mochila. Eu vou mostrar para vocês. Ela tá aqui. É uma chave que eu só uso para trancar a minha mala, né? E ela tem esse chaveiro aqui, ó. Esse chaveiro aqui, esse rider, você consegue mostrar. Eu tô ruim de posição, né? Então, esse rider aqui. Esse aqui é um chaveiro do tempo que eu morava no Brasil ainda. Eu acho que quando eu era criança. Esse chaveiro aqui é o meu xodó, né? Então, eu uso esse chaveiro aqui, né, só com a chave da minha mala, né? Que de Adão aqui, né? Ela é pequena, é aquela de janela, né? Mas eu tenho que colocar na minha mala. Tem até uma da minha mala. E eu tinha aqui as chaves para trancar os cadeados aqui na mala, né? Na mala principal, a mala maior. Aqui vai sempre dentro do bagageiro do avião, né? Lá no porão. Então eu estava procurando essa chave, não encontrava a chave, e o tempo foi passando, eu fui ficando desesperado quando encontrava a droga da chave. E até lá, sabe quanto tempo depois, que eu perdi tempo, uns meia hora, 40 minutos, eu fui, peguei a mochila, tirei a mochila e a chave apareceu, né? Eu acho que ela estava em cima da mochila, estava debaixo da mochila, mas eu lembro que eu procurei em todo lugar e ela não estava, mas aí ela apareceu como mágica, né? Aí eu consegui trancar a minha mala, desci as minhas malas, tomei o café da manhã muito rápido. De fato, eu nem tomei café da manhã direito, né? Porque eu estava em cima da hora, já saiu um frio, né? Porque aqui em dezembro não é muito
frio. Sabe? Para mim a temperatura estava negativa. E já era umas 6 e pouco da manhã, e aquela pressa colocando as malas dentro do carro, né? Porque era uma mala grande, a mala preta, e a mala de mão, a mala azul. Eu ia lá no carro e bora para o Centro Max, né? Que é um shopping center aqui perto de casa, para pegar o ônibus para a Cidade do México. Beleza, chegamos, né? Então essa foto aqui eu tirei já próximo do ônibus, né? Próximo do ônibus eu tirei essa foto. Não, acho que não sei se eu tirei foto próximo do ônibus ou eu estava dentro do ônibus, eu não estou lembrando agora. Né? Vamos imaginar que eu estava fora do. Né? Vai aparecer as fotos aí, vai aparecer tudo o que aconteceu, já vai aparecer as fotos antes, né, de contar essa história. Eu faço sempre isso, né? Vou colocar as fotos, eu coloquei as fotos antes e depois eu tô contando o que aconteceu. Beleza. Despedi do Luiz, despedi da Pedrita, do Pedrito, do Nino, né? Como eu falei, o Norris não conseguiu. E o pequenininho, né? O que chamava de Simba, Simbito, né? Que depois ele mudou o nome, né? Depois eu conto pra vocês, né? Que acabou mudando o nome. Ele foi virar o Jim. E era pequenininho, assim, pequenininho, cabendo no bolso, né? Do casaco. E entrei no ônibus e vamos embora, né? E a minha preocupação era que a rodovia não estivesse interditada, porque dias antes tinha acontecido acidentes, tinha acontecido manifestações próximas da cidade do México, e quando acontece isso, a rodovia ela é fechada. Então, se é o único tramo também que tem. Se ela tiver fechada, o tramo León, Cidade do México, acabou, não chega, não tem onde escapar, né? Porque ninguém vai pegar um desvio, já passou o desvio, então acabou. Né? Você vai direto e seja o que Deus quiser, né? Ou melhor, seja o que o universo quiser. Né? Vou ter que influenciar com isso. E beleza, fomos. Eu ficava pensando na viagem, ficava pensando que a gente tinha deixado em casa, só tinha esquecido alguma coisa. Porque a gente é assim, né? A gente pode programar as coisas, mas na hora H acontece algum imprevisto. E comigo sempre acontecem coisas. Né? Sempre que eu vou viajar, acontecem coisas. Vocês nem imaginam o que aconteceu comigo nessa viagem toda. Beleza. Peguei ônibus, fui. Lá pelo meio-dia, mais ou menos, são 5 horas de trajeto, eu cheguei na Auditório Nacional, Estado do México, e a minha amiga Frida foi me buscar, e o avião da Aeroméxico ia sair às 6h40 da noite, né, horário do México. Então, a gente tinha tempo de dar uma volta e almoçar e tudo. Aí, como ela estava fazendo um grande favor para mim, eu convidei ela para almoçar, a gente vai almoçar, ela levou o Marcello Mastroianni, que eu chamo de agora, então comecei a chamar de Marcelito, né, quem me segue no Facebook já vi a foto dele lá, é o cachorrinho da Frida, eu conheci o ano passado, quando eu voltei quando eu fui para Paris, né, e quando eu voltei de Paris, né, e então ela foi me buscar, ela me levou para a gente almoçar e tudo. E lá pelas 3 e pouca, 3h30, eu falei para ela, me leva para o aeroporto que eu fico lá de vez, né? Não dá para fazer. Aí a gente foi para o aeroporto, ela me deixou lá, eu cheguei, fiz o check-in, despachei a mala, já entrei na área de segurança. Agora começa, já entrei naquela área de segurança, não, do aeroporto. E eu estava levando minha mala de mão, né, a mala azul, e dentro da mala, eu já sabia. Quando eu guardei, eu fiz essa mala, eu coloquei um calendário Azteca. Um calendário Azteca que eu comprei em 2010, um calendário feito de gesso, que eu comprei em 2010 com a intenção, não, eu vou levar para minha mãe, que ela coloca lá na sala, um enfeite e tudo, né? E eu nunca coloquei aqui em casa, nunca coloquei na parede, nunca, nunca, nunca. Porque eu tinha essa ideia de levar para o Brasil, ir lá e deixar ele exposto lá no Brasil. Então, quando ele estava aqui comigo, eu tinha ele bem protegido, com casaco, com coberta, né, para ele não quebrar. Beleza.
Então eu coloquei ele, né, dentro de uma bolsa da minha ex-escola, onde eu trabalhava. Coloquei ele dentro dessa bolsa. Coloquei dentro de outra bolsa, uma bolsa que eu tinha de trabalho, ela tá até aqui, que eu comprei em Araxá em 2008, eu acho, 2007, 2008, por aí. Eu comprei, é feita de lona, tá até hoje comigo, e coloquei ela dentro da mala, né? E essa mala azul, eu só tava levando essa mala porque minha mãe pediu para comprar uns sarapes, não que aí no Brasil chama ponchos, né? Para o frio, né? Que a minha mãe queria, falou que era uma tradição que ela tinha visto na televisão, que no México dava muito. Depois descobrimos que tanto no México como no Peru, né? É muito comum isso, né? Só que quando eu comprei dois ponchos para ela, e um deles era tão grande que parecia um tapete, tão grande, uma coberta. Então ele não cabia na mala preta. Então eu fui obrigado a levar uma mala a mais. Minha mãe estava dentro do preço, né, do voo. Então ainda bem que eu levei essa mala, né? Porque aí quando eu voltei eu trouxe coisas. Então eu coloquei isso, coloquei o calendário, tudo beleza. E quando eu cheguei lá nessa área de segurança, quando eu coloquei a mala foi passar no raio-x, eu lembro que ela passou minhas coisas e acho que a mala foi por último. A mala foi, ela ficou parada e ela voltou um pouquinho e ficou parada dentro do raio-x. E eu lembro que a moça a oficial, melhor dizendo, não chama de moça, a oficial, olhou para mim e me disse: Essa mala é sua? Sim, essa mala é minha. Pode abrir, por favor? Beleza. Aí eu abri. Quando comecei a abrir, eu abri a mala, ela já me falou: Não toque, não toque em nada. Beleza, não tô tocando nada. Aí ela pegou, abriu um zíper lá, enfiou a mão, foi procurando, e essa parte que ela abriu só tinha os meus documentos. Tem documentos aí de tudo, tem de escola, de trabalho, né, certidão de nascimento, essas coisas. Aí ela não encontrou nada, e eu sabia que ela estava procurando esse calendário, né? Aí ela falou assim: Olha, que eu vi no raio-x um prato, um tipo de um prato. Ah, ele tá aqui nessa bolsa aqui. Não toque, não toque. Beleza, não vou tocar. Eu tô dizendo que tá aqui. Ela pegou, abriu, né? Tirou, né? O calendário, examinou, levantou, desceu assim, tudo assim. E aí chamou um coleguinha, né? Um outro oficial. Ele pegou, fez um movimento de peso, ver se estava com peso diferente, se existia uma camada dupla, né? Aí ele, aí ele falou: Não, tá tudo normal, não tem que camada dupla nem nada, tá beleza. Né? Aí ele entregou o calendário para ela, né? Aí eu lembro que quando ele entregou para ela, ele já tinha pegado o poncho, né? O sarape, o maior, parecia uma coberta, né? E aí ficaram olhando assim, ah, que bonito tudo isso, né? Aí eu falei que eu tinha comprado pelo Mercado Livre e tudo. Aí me foi me entregando as coisas, aí me entregou o calendário, né? Aí eu brinquei com ela assim, né? Falei para ela assim: ah, tá parecendo que eu tô passando aquele programa Aleatório Aeroporto. Lembrando que quem assistiu minha última viagem internacional, eu contei que eu passei por isso lá na Argélia, quando eu cheguei. Na Argélia eu também fui revistada, né? Aí, só que na Argélia eu não falei, né? Não falei porque eu tinha que falar em árabe ou em francês, eu não lembrava nem da palavra câmera, né? Que é surveillance, acho que é surveillance, não sei em inglês, acho que é o francês, não? Surveillance. Aí, beleza, né? Aí eu brinquei com ela: tô parecendo que tô passando esse programa Aleatório Aeroporto, onde é que estão as câmeras? Aí ela olhou pra mim e entrou na onda. Ah, esteja preso. Por nada. E começou a... Quando ela falou esteja preso, atrás de mim tava passando pessoa. Eu lembro que assim, olhando assim de rabo de olho, né? O pessoal olhou pra mim, porque ela diz bem espanhol, não? Estás detenido, né? Estás detenido. E, e o pessoal olhando assim, né? Como, olha, foi preso, né? Tráfico de droga, né? Algo assim, acho que na hora sempre que
Ela falou, fez aqueles instantes assim de silêncio, assim, séria, e começou a rir. Aí eu ri também, né? Fui guardando as coisas de novo, acomodando dentro da mala, né? Pra gente tirar tudo do lugar. Aí eu fui guardando, colocando, né? Falei assim, meu Deus, ai, não acredito nisso. De novo passando por isso, né? Aí eu entrei, aí eu fui procurar a área da imigração, né? Para carimbar meu passaporte, né? Carimbar meu passaporte. Ele tem aqui, ele tá aqui, né? Ele foi nos carimbos famosos, né? Deixa eu ver quanto é que tá. Acho que eu não vou conseguir mostrar para vocês. Mas tem gente procurar, tá aqui, ó. Né? Não sei se eu consigo mostrar esse, né? Aqui, né? Esse carimbo aqui foi do dia que eu saí do país, né? De novo, né? Saí do México, no dia 27 de dezembro de 2024. Aí, né? Aqui, eita. Acho que desaparece lá. Né? Aí, beleza. Né? Já encontrei a imigração, já dei uma carimbada, né? Já estou pronto para sair do país, né? Aí, eu acho que o voo não atrasou, né? Eu não lembro mais ou menos se pegou o horário, você acha que pegou sim? Aí entramos no avião, peguei meu lugar, 35, a janela 35A, que eu não ia trocar a janela com ninguém, podia ter uma criança berrando lá, esquizofrênica, que eu ia falar assim, não, criança enjoada, você fala assim, criança enjoada tem que ser levada no porão do avião, né? Porque o cachorro tem que ser levado na cabine e criança birrenta no porão. Assim deve ser, né? Assim a pessoa viaja tranquilo. Aí eu peguei esse meu lugar, aí para minha sorte, né, a tela da Aeroméxico, né, que fica no assento assim, tava a minha, né, tá programado o voo de volta. Não estava programado o voo de ida, né, para o Brasil. Então eu não pude seguir o mapa. Eu ficava seguindo o mapa na tela ao lado, né? Na tela ao lado, aqui, né? Aí, eu tava lá, né, olhando para a janelinha, eu fiz que eu faço, né? Eu fiz aquele vídeo, né, do avião taxiando, avião decolando, vendo a cidade do México iluminada, né? Já de noite, né? E o avião subindo, né? Aí lá pelas tantas lá do tempo, eu puxei papo, eu nem lembro por que eu fiz isso, mas eu estava puxando papo tinha um cara do meu lado, porque era um casal, depois descobri que era um casal, eram namorados, os dois ali sentados, e eu comecei a puxar papo com esse cara, né, que o nome dele é Luiz, e o namorado dele é o Pepe, ou José, não, o José. Aí comecei a conversar com os dois, perguntando se era a primeira vez que eles iriam ao Brasil, e eles falaram que sim. E a gente conversava tanto em português quanto em espanhol, e eu fui contando, né, que eu tenho que voltar no Brasil depois de 15 anos. Aí eu perguntei quanto eles pagaram primeiro perguntar quanto eu paguei pelo a passagem. Eu falei que eu paguei como 18 mil pesos, e eles falaram, nossa, a gente pagou 9. Eles pagaram a metade porque eles explicaram que na Aeroméxico, que eu também compro dentro do site da Aeroméxico, se você não colocar datas, nem de ida nem de volta, o sistema vai procurando, né, e eles calculam assim um período de tempo que você fica no lugar do seu destino, e aí vem mais barato. Ele foi assim, eles tiveram, acho que foram 10 ou 15 dias de viagem, e saiu esse preço, né? Se você não colocar data nenhuma, o sistema automaticamente procura e te oferece essas promoções, né? Beleza. A gente ficou conversando, nossa, conversamos muito, muito. Olha, lembrando que a viagem, que o voo da cidade do México a São Paulo dura mais ou menos umas 9 horas. A gente conversou muitas horas, né? Muitas. Até quando o avião estava dormindo, a gente continuava batendo papo, né? Porque eles estavam interessados, eu também estava assim, né? Digamos, eu estava meio animado, muito animado para voltar ao Brasil. Então a gente começou a contar as coisas que eles podiam fazer no Brasil e tudo. A gente pensou, não, a gente se encontra depois, né? Eu tô indo para o Rio de Janeiro,
né? Eu tô chegando amanhã, dia 28, que é o meu aniversário, né? 28 de dezembro, e eu tô indo pro Rio, que eu quero realizar meu grande sonho de ver os fogos de Copacabana, né? Guardem isso, tá, gente? Podendo pro Rio, porque coisas mirabolantes aconteceram nessa viagem por Rio. E tal, a gente conversou muito, beleza, tal, né? Aí ainda tá lá pelas tantas da madrugada, né? Pelos horários dos países que a gente estava cruzando. E eu olhar para fora, eu só via tempestade sobre os. Passamos os Andes já na Colômbia, eu só via tempestades, porque eu estava na área da Amazônia colombiana. E eu pensando, nossa, a gente cair aqui, se a gente cair aqui na Amazônia, estamos perdidos mesmo. Né? De madrugada, a selva gigantesca. Não sabe que a gente cai nos Andes, não? Eu vou repetir isso lá na volta também. E beleza, né? Fomos. Chegamos em São Paulo às 7 e pouca da manhã, eu acho. Umas 7 e pouca. Eu lembro que eu vi São Paulo, né? Mas estava meio. Não lembro, tem que ver o vídeo. Estava nublado, já estava. Se não estava tão nublado. Mas quando eu vi São Paulo, assim, gente, eu tô de volta ao Brasil. Mas, bom, eu já estava de volta ao Brasil, porque eu já tinha vendo no mapa, cruzando desde a cabeça do cachorro, lá em cima no Amazonas, e descendo pelo Mato Grosso, passando pelo pedaço do Triângulo Mineiro, pelo interior de São Paulo inteiro. Então, eu já estava no Brasil há muitas horas. Mas ver a cidade de São Paulo foi que deu aquele start, não? Eu estou de volta depois de 15 anos. Então, o avião desceu, eu gravei, lógico, né? Vou gravar, né? Aí o avião desce, ele, ele estaciona, ele aterrissa em Guarulhos, né? Aquela coisa, tô no Brasil, meu celular indicando que estava no Brasil. E beleza, não? Descemos, a gente desceu junto, eu desci junto com esses rapazes, né? Aí a gente foi conversando no caminho. Aí na área lá da imigração, né? Eu fui para a área dos brasileiros, eles foram para a área dos estrangeiros, né? E daí a gente não se encontrou mais, né? Porque eu passei muito rápido pela imigração e eu querendo que carimbasse, né? Colocasse um carimbo aqui de entrada no Brasil, nada, só perguntaram o número do voo e parece que escaneiam, não sei lá, bate um, os números do passaporte no computador, então não tem carimbo, né? Então não tem registro, né, que eu entrei no Brasil, assim, no passaporte. Beleza. Aí eu fui mais rápido, né? Já fui diretamente para as malas e eu não encontrei mais esses rapazes, né? E quando eu saí, e lembrando, eu cheguei, já era meu aniversário. Eu lembro que eu falei para eles, né? Olha, hoje é meu aniversário, então, pelo horário do Brasil já é meu aniversário. Então a gente vamos comemorou dentro do avião, né? E quando eu cheguei, né? Aquele calor de Guarulhos, tinha um calor, né? Era umas 7h30, quase 8 da manhã já. Eu lá do lado de fora, né? Vendo como que eu fazia para chegar até a rodoviária de Guarulhos para pegar o meu ônibus para ir para o Rio, né? E o pessoal me falava, tem que pegar o ônibus tal, porque primeiro eu estava pensando em como pegar o metrô, né, para chegar até a rodoviária de Guarulhos, porque ela é colada praticamente ao aeroporto. Então eu tinha comprado uma passagem de Guarulhos ao Rio de Janeiro, e não de São Paulo ao Rio, porque São Paulo está mais longe do aeroporto, aqui em São Paulo e não em Guarulhos. Então, eu estava lá vendo como fazer e tudo, perguntando às pessoas, aí me indicaram, você vai pegar um ônibus tal, vai passar aqui, você sobe nele, e eles te largam na rodoviária. Aí, nesse lapso de tempo, né, eu recebi uma mensagem dos rapazes dizendo, onde olha, a gente está aqui na era das malas, pegando as malas, eu falei, eu já saí, né, eu tô aqui do lado de fora. Aí eles falaram, não, a gente vai ficar aqui na área VIP acho que era Aeroméxico, não sei lá.
porque o nosso A&B em São Paulo vai demorar para desocupar. Então a gente só vai para casa às 2 da tarde. Então a gente vai ficar aqui mesmo no aeroporto, descansando e tudo. Aí eu falei para você, dá um bom descanso para vocês, eu já estou indo embora para o Rio de Janeiro, né? Eu vou pro Rio agora. E a gente vê se a gente se encontra lá no dia 31 de dezembro no Rio, né? Lembrando que hoje é sábado, 28 de dezembro, meu aniversário de 40 anos, né? Lembrando que um ano anterior eu estava comemorando meu aniversário dentro de um carro, na madrugada, fria, gelada de Argel, com um senhor, com um motorista que só falava árabe, né? Então, segundo aniversário que eu passo fora do México, né? Desde que eu cheguei aqui. Aí, beleza, né? Quando eu estava lá sentado esperando o ônibus, recebi uma mensagem da responsável que fez a intermediação digamos, da reserva do apartamento que eu tinha feito no Rio de Janeiro. Lembrando que nesse parte não contei, né? Eu tinha alugado um apartamento no Rio em outubro eu tinha entrado em contato, em novembro eu ele fez acordo com a moça, ela estava intermediando um apartamento no Rio. Aí eu achei que tá tudo certo, né? Porque ela não falou mais nada, né? Só me prometia um contrato que nunca chegou, né? Mas falou que tá tudo certo, beleza, né? Isso foi lá em novembro, e entramos dezembro inteiro e tudo, parecia tudo certo. Quando eu pisei no Brasil, eu estava lá esperando o ônibus, recebi uma mensagem dela, me dizendo: olha, a dona do apartamento não vai mais alugar para você. Ela alugou para outra pessoa, que ia ficar mais dias. Ela falou assim, agora como que eu vou fazer? Eu falei para ela, que agora, que solução você vai me arrumar? Porque agora eu estou no Brasil, eu estou aqui, né? Aí ela lá, meio desesperada, né? E aí deu a opção que é poder devolver meu dinheiro, né? Que eu tinha pago. Eu tinha pagado antecipadamente a metade, né? Aí podia fazer um Pix. E eu falei assim, não, faz o seguinte, eu tô indo pro Rio, eu vou sair daqui às 10 da manhã, tô programado, 10 e meia. Eu devo chegar aí ela pelas horas aqui, pelas 8, né? E não, aí você vai dar tempo de você procurar um lugar para mim. Pode ser um hostal, um hotel, né? Que esteja dentro do meu orçamento, né? Ah, beleza, eu vou dar. Aí ela falou para mim, beleza, eu vou dar um jeito aqui de procurar, eu vou mexer nos meus contatos e aqui a gente se encontra. Ok. Aí começa, né? Começa a me odisseia, porque sempre nas minhas viagens tem que ter alguma coisa, né? Aí vai começar o próximo capítulo, né? A viagem para o Rio de Janeiro. Eu achava que seria uma viagem tranquila, relaxante, vendo a paisagem. Ai, mas não. Perrengues e mais perrengues. Então, se você está curioso para saber o que aconteceu na minha viagem no Rio de Janeiro, não perca o próximo capítulo, porque muita coisa aconteceu nessa viagem de ônibus. Que eu falei, meu universo, que eu acho que eu não mereço isso, mas talvez eu mereça. Tá? Para ver se a minha vocês estão testando a minha resistência e paciência. Então, aguardem o próximo capítulo, porque a coisa só vai. Eu não sei se vai melhorar ou se vai piorar, mas hoje eu tô rindo. Mas um dia eu quis matar e chorar. Tá? Então, aguardem o próximo vídeo. Então, pessoal, muito obrigado e até mais. Valeu.